Fala galera, beleza? Boa noite, solta daqui, não. Pensei. Cara, pô, como manter a seriedade depois do Marcelinho fazer a vergonha dessa, cara? Difícil pra caraca, né? Vocês podem se assentar. Então, assim, eu queria dar uma dica aqui pra vocês. Quando vocês estiverem pensando em alguma coisa, cuidado. Porque quando eu estava planejando com a Roberta, né, a programação desse Overflow, a gente falou assim, eu falei assim, podia ter um testemunho, né, sobre questão de orfandade. A Roberta até mesmo podia ter, né, e eu estou aqui para dar esse testemunho. Então, assim, cuidado com as ideias que vocês têm. Então, não sei se vocês já perceberam, né, a orfandade, a gente colocou um testemunho aqui, para facilitar o entendimento, né, desse tema. Acho que todos já conseguiram entender, né, a questão de orfandade, então você pode até estar perguntando, ou pensando, nossa, Rafael, você é órfão? Não sou órfão, né? E não existe só a orfandade dos filhos que perderam seus pais ou que foram abandonados. Existem outros tipos de orfandade, né? Pessoas órfãs de pais presentes, né? Eu estou aqui para contar essa orfandade minha de pais presentes, né? Eu sou o terceiro filho de quatro irmãos, né? E lá por volta dos meus 9, meus 10 anos de idade, né? Minha família é uma família cristã, né? O meu pai se desviou, né? Então o pai desviando, né? A família toda, ela se quebrou, ela se desviou e só eu permaneci nos caminhos da igreja, né? E eu lembro que meu pai era diácono de uma denominação e ele tinha uma bolsa de couro que tinha ali a harpa cristã. Então você já sabe que denominação é, tinha a harpa cristã e tinha uma Bíblia da versão Almeida, 1993, a versão que eu amo de paixão. Se você gosta de outras versões, NVI, NVT, depois você passa uma mensagem para o Luizinho aí que ele vai conversar melhor com você. Então assim, com 10 anos, né, eu passei a caminhar sozinho para a igreja, né? Então eu tive uma orfandade espiritual e você imagina, né, pai desviado, né, como é que não foi essa parte da minha família. Então houve bastante questão de abandono financeiro, abandono emocional, né? Começaram na minha família uma série de traições, né, por parte do meu pai. Então, enfim, o lar do meu pai, na verdade, né, se desestruturou. E eu estava nesse meio aí, né? E assim, mesmo eu continuando na igreja, era assim, aquele adolescente, criança chata, né, exemplar, que todo mundo olhava, pastorzinho e tal, mas eu tinha uma ferida dentro de mim que eu não, assim, eu tinha, só que eu não sabia que eu tinha. Você já viu quando você corta o dedo, está sangrando, você nem vê, quando você olha, caraca, cortou, está sangrando? Era esse tipo de ferida que eu tinha e eu não sabia, né? Então ali dos meus 10 anos até meus 20 anos assim de idade, eu era um adolescente assim, dedicado a Deus, na igreja e tal, mas eu tinha algumas mágoas e era bem rebelde. Não sei se vocês vão conseguir imaginar, mas assim, eu tinha cabelo comprido, eu usava rabo de cavalo, o meu cabelo era maior do que o da minha irmã, então assim, era lindo! tinha o cabelo grande, então assim, gostava muito de um rock, andava todo de preto, nada contra o cabelo, nada contra o rock, nada contra andar todo de preto, mas a questão é que eu tinha dentro de mim uma ferida que se externalizava nisso, né? Então assim, inclusive meu pai deve estar assistindo agora a transmissão, ou vai assistir depois. Pai, um beijo e eu te amo, né? Então assim, até pensando nisso, meu pai me dava aquilo que ele recebeu, né? Fica aqui até uma reflexão para a gente. Às vezes a gente pensa assim, nós fizemos um convite para jovens e para pais estarem assistindo aqui, né? Se você é filho, né? Se você não é filho que está assistindo, que está acompanhando aqui, provavelmente você é pai ou filho, né? Então assim, eu estava refletindo durante essa semana e a ficha caiu, cara, assim, depois de algum tempo, né? Cara, às vezes o meu pai me deu aquilo que ele recebeu. Ninguém pode dar aquilo que não tem, né? E eu lembrei que o meu pai é filho, isso lá na década de 1960, meu pai é filho de pais separados, né? Então, o meu pai foi abandonado pelo meu avô, que constituiu uma outra família e tal. Então, assim, essas questões vêm se perdurando, né? E eu estava conversando com os adolescentes, que eu já estou terminando, sou conhecido por falar muito. Então, eu estava conversando com os adolescentes que eu me relaciono, né? Que a gente troca uma conversa, e falei com eles, a geração de vocês hoje tem muito problema com o pai. Aí depois, não, a geração de vocês não. Eu tive muito problema com meu pai, então a minha geração. Só que, não, o meu pai também, ou seja, eu vim buscando, fui parar lá em Adão, né? Então, essa questão de paternidade é uma questão que perdura, né? Então, assim, meu pai, até depois de
algum tempo, bem recente, ele relatou para mim, Rafael, né, assim, eu sempre fui assim, meio palhaço, então lá na minha denominação fazia peça, fazia teatro, fazia jogral, já quis concorrer a solo com microfone assim, de grupo de louvor, não consegui, não sei porquê, mas... meu pai me contou, depois de muito tempo, ele falou, Rafael, quando você estava lá fazendo peça de Natal, de Páscoa, eu estava lá fora, estava bêbado, eu queria entrar, mas não conseguia entrar. Nossa, assim, para mim, só de lembrar disso dói muito, porque eu estava lá na igreja fazendo a peça, né, e sempre tinha aquele momento de família, junta com a família para orar e tal, e eu não tinha minha família, eu estava ali sozinho, né, e foi, assim, uma caminhada muito longa, assim, e sofri bastante, até que lá com meus 20 anos de idade, eu descobri que eu tinha essa ferida, que eu tinha essa ausência de paternidade, não descobri na plenitude, assim, né? Mas descobri e perdoei, pude perdoar meu pai, né? Eu sempre honrei meu pai, né? Eu nunca proferi palavras de ofensa para o meu pai, nunca desrespeitei, né? Mesmo tendo essa mágoa, mas eu pude perdoar meu pai, né? Então eu trago esse testemunho aqui para vocês, talvez alguém possa ter se identificado com esse testemunho, e às vezes a gente, como eu falei, né? Às vezes você tem uma ferida e você nem sabe. Às vezes você tem uma luta com sexualidade, você tem uma luta com ansiedade, com depressão, com questões de concentração, e você nem sabe que a ligação disso está na sua relação com o pai. Né? E acaba que essa relação com o nosso Pai terreno vai interferir diretamente com a nossa relação com o nosso Pai dos céus. Então, assim, eu queria deixar esse breve testemunho, resumir bastante aqui, né? E que a nossa oração seja essa, né? Eu vou chamar a Letícia vai fazer uma oração pela gente para que Deus possa de verdade estar nos curando, né, dessa ausência de paternidade, de toda essa orfandade, né, e que nós possamos ter o nosso relacionamento com Deus ainda mais ativado, ainda mais intenso. Obrigado.